Amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo aqui no nosso canal do Gigante Vasco para trazer a você as últimas atualizações sobre Vasco da Gama e Renato Portaluppi, tá? O Vasco negocia com o técnico desde a última segunda-feira. As conversas avançaram após uma negativa do português Arthur Jorge e neste momento, tá? Renato Portaluppi é de fato o alvo da diretoria cruzmaltina para estar na beirada de campo já contra o Palmeiras na próxima quinta-feira. Sem ser dessa semana, na outra, tá, amigo? Eu vou trazer tudo a você aqui neste Fala Gigante, informações sobre Renato Gaúcho, também explicar o que vem acontecendo nas tratativas, nas conversas. Se não for Renato, Vasco também já observa alguns outros nomes. Teve aval nessas últimas horas após a primeira proposta, inclusive recusada por Renato Portaluppi, e tudo isso você vai acompanhar aqui agora neste Fala Gigante. Um vídeo que chega para você na tarde desta sua segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso cruzmaltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Então, vamos juntos, solta a vinheta e vambora para esse Fala Gigante. Bom, amigo, então vambora, né? Vamos explicar para você essa situação de Renato Portaluppi. O Vasco, no último domingo retrasado, né, não ontem, demite o técnico Fernando Diniz logo após o clássico contra o Fluminense, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Ali mesmo, no estádio Newton Santos, aconteceram as primeiras conversas, os primeiros contatos entre diretoria cruzmaltina, os dirigentes do Vasco da Gama, para entender qual seria, né, o novo alvo do Vasco da Gama no mercado da bola. Na segunda, houve uma primeira reunião de uma forma mais alinhada, de uma forma mais específica. O Vasco passou a procurar aí, de fato, seu técnico através de perfis. Já na segunda-feira, inclusive, o primeiro contato com o Renato Portaluppi foi feito, contato com alguns outros nomes, como o próprio Arthur Jorge, também foi feito, e assim também outros treinadores. O próprio Marcelo Gajardo foi um nome contactado, tá? O Vasco tinha como plano A naquele momento o Arthur Jorge. O Vasco da Gama entendeu, tá, amigo torcedor vascaíno, que o Arthur Jorge era o grande nome para a temporada de 2026, um nome com grande experiência no futebol brasileiro e conquistas, inclusive, aqui no futebol nacional. Isso fez com que o Vasco da Gama vislumbrasse a possibilidade de tê-lo. A cabeça da diretoria cruzmaltina era o seguinte: se o Renato Portaluppi, que é um técnico brasileiro, vai pedir um alto valor, é melhor a gente ir no mercado estrangeiro, buscar um técnico europeu de renome e pagar um pouco mais caro para ter um técnico de primeira prateleira. Então o Vasco foi no Arthur Jorge, houve de fato a negativa por parte do técnico português e as coisas acabaram não avançando. Isso na quarta-feira, o martelo foi praticamente batido que o Arthur Jorge não seria o técnico do cruzmaltino para a temporada de 2026. Sendo que na segunda o Vasco da Gama fez o primeiro contato com o Renato, ligou para o Renato: e aí, Renato, qual é a tua situação? Aceitaria um projeto Vasco? Quanto você quer? O Renato Gaúcho deu o sinal verde para as coisas avançarem, mas o Vasco deixou ele de stand-by, ou seja, deixou ele ali no ladinho, no sentido de eu vou ao mercado procurar algum outro nome, se nada der certo, eu volto para te dar uma ligada. E esse contato ele voltou a acontecer na quinta para sexta-feira. Tanto que na sexta-feira eu recebi a primeira informação, tá, de que no vestiário do CT Moacir Barbosa, entre os atletas, o nome do Renato Gaúcho já havia sido uma unanimidade. Os jogadores já começavam a entender que o Renato Portaluppi viria a ser o novo comandante técnico do Vasco da Gama. Isso na sexta, tá? Entre os estrangeiros, inclusive, houve até mesmo um grande burburinho, amigo torcedor, para que eles
entendessem que é o Renato Portaluppi, um técnico muito falado, né, em território brasileiro, mas que quem vem de fora não conhece. Então, desde a última sexta-feira, o Vasco voltou a ativar essas conversas com Renato Gaúcho e foi colocada uma proposta na mesa do Renato, amigo torcedor Cruz Maltino. Na manhã do sábado, o Vasco da Gama colocou uma proposta na mesa de Renato Portaluppi. Uma proposta, porém, que não agradou a oferta de Renato Gaúcho. A oferta colocada pelo Vasco foi um salário na mesa do treinador no valor de 1,2 milhões de reais. O treinador seria inclusive responsável recebendo 1.200.000 reais para pagar também o salário da sua comissão técnica. Para comparar, no Fluminense, Renato Portaluppi recebia 1,5 milhão, de acordo com informações aí da ESPN. O treinador até chegou a abrir mão, tá? Isso nas negociações com o Vasco da Gama, de levar um preparador físico e também um treinador de goleiros para o Cruz Maltino, com o objetivo de viabilizar a negociação, de diminuir os seus custos para que o Vasco da Gama conseguisse fechar com o técnico. Entretanto, pelo fato do Vasco ter colocado um valor abaixo, 1.200.000 reais, sendo que no Fluminense ele recebia 1,5 milhão, não houve acordo entre os valores. Então, Renato Portaluppi recusou a primeira proposta do Vasco da Gama e colocou na mesa do Cruz Maltino uma nova proposta antes do clássico de ontem. Horas antes, o Renato Portaluppi colocou uma nova proposta na mesa do Vasco da Gama. A proposta, amigo torcedor, o Vasco não aceitou. O Vasco entendeu que os valores que o Renato Gaúcho colocou na mesa foram muito altos para aquilo que o Vasco da Gama estaria disposto a pagar. E ontem o sentimento, quando o Renato Portaluppi colocou na mesa, né, essa contraproposta, é de que o Renato Gaúcho não iria ser o técnico do Cruz Maltino, porque assim que chegou o Vasco da Gama entendeu que não valeria a pena aumentar mais a proposta por Renato Gaúcho, e o sentimento inclusive entre os dirigentes era retornar ao mercado a uma estaca zero na busca pelo treinador, porque a diretoria Cruz Maltino inicialmente entendeu que não valeria a pena, né, no caso, atingir os valores solicitados, por Renato Portaluppi. Inclusive, nessas últimas horas, amigo torcedor vascaíno, o nome até do Roger Machado começou a ser falado nos bastidores da nossa colina histórica, tá? Caso, né, o Vasco da Gama, e assim ontem era o sentimento, não avançasse por Renato Portaluppi, o Roger Machado passou a ser um nome falado, um nome até muito bem quisto, inclusive aos amigos do canal Atenção Vascaínos, o Roger chegou até mesmo a confirmar a sondagem, né, do Vasco da Gama, confirmar que houve sim certo contato. Fontes internas no Vasco apreciam até bastante o trabalho de Roger Machado, então a situação passava a ser desfavorável ao Renato Portaluppi, exatamente por conta do alto valor salarial pedido pelo profissional, e passou a ser positivo para o Roger Machado, porque ele era um plano B, com credencial internamente no Vasco da Gama, e que com a negativa de Renato Gaúcho passaria a se tornar esse plano A para a temporada de 2026. Entretanto, agora, nas últimas horas dessa segunda-feira, de acordo também com os amigos da ESPN, o presidente Pedrinho bateu o martelo e ele mesmo decidiu aumentar a proposta salarial para o técnico Renato Portaluppi. Após a primeira recusa, o Pedrinho entendeu que hoje Renato Gaúcho é de fato o nome para comandar o Vasco na temporada de 2026. O presidente ouviu aí pares da alta cúpula, né, Cruz Maltina, e acabou cedendo aí ao pedido de Renato Gaúcho, concordando que hoje o cenário atual tem que ser colocado à mesa a possibilidade de ampliar os valores e tentar chegar ao que o Renato Portaluppi quer receber no Vasco da Gama. Inclusive, já nessa tarde de segunda-feira, o próprio presidente Pedrinho entrou em contato com o Renato e o seu staff, informando que até o final desta segunda, novas condições de negócio serão apresentadas ao treinador. O recente mapeamento feito pelo Vasco da Gama, no caso, indo em direção a técnicos estrangeiros, referendou esta tese, né, de que neste momento de cenário de crise do Vasco da Gama, o Vasco precisa de um nome, de um profissional que acalme o ambiente, que é um ambiente de crise sim dentro do Cruz Maltino, e que dificilmente o presidente Pedrinho vai encontrar outro técnico de ponta no mercado por um salário mensal de 1.200.000 reais, como foi oferecido na primeira proposta ao Renato. Ou seja, internamente o que foi passado ao presidente Pedrinho é o seguinte: Pedrinho, o Vasco está em crise, o
Vasco está passando por um momento difícil. O Vasco está precisando de um técnico de primeira prateleira. Você não vai achar um técnico de primeira prateleira pagando R$1.200.000. Técnico de primeira prateleira vai ser necessário gastar mais de R$1,5 milhão se for necessário. Se não estiver disposto a gastar mais de R$1,5 milhão, não vai conseguir um técnico de primeira prateleira. As palavras convenceram o presidente Pedrinho a recuar na sua primeira postura e ir em direção ao Renato Gaúcho com uma nova oferta. A expectativa, amigo torcedor Cruz Maltini, é que a nova proposta feita pelo Vasco da Gama chegue perto ou até mesmo venha a ser colocada no valor que Renato Gaúcho quer receber, que é R$1,5 milhão para fechar com o Vasco da Gama. Ou seja, nessa atual situação, nesse atual momento, no cenário atual, de fato, amigo torcedor Cruz Maltino, Renato Portaluppi tende a ser o mais novo profissional a comandar o Vasco da Gama na beirada de campo. Primeira oferta, de fato, recusada. Entretanto, o Vasco da Gama, a partir do presidente Pedrinho, depois de ser convencido, colocará na mesa, do Renato Portaluppi e de seu staff uma proposta que agrade ao treinador. Bom, amigo torcedor vascaíno, deixa a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, já tenho uma opinião muito bem formada com relação a essa situação, que é o seguinte, amigo torcedor Cruz Maltino. Hoje, neste momento, o melhor nome para comandar o Vasco da Gama se chama Renato Portaluppi. Não tem outro nome que senão ele, de primeira prateleira do futebol brasileiro, que vai aceitar comandar o Vasco. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você concorda com isso, deixe-a também nos comentários. O certo é cenário de crise, é clima tenso, o Vasco da Gama precisa resolver isso o quanto antes e pelo menos a diretoria nessa segunda-feira iniciou-se com o tal do senso de urgência. A ver as cenas dos próximos capítulos, sem dúvida eu vou informando e trazendo mais informações a você. Vamos que vamos, agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa segunda. Já já eu tô de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.